Muito bem, amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós estamos aqui na Paróquia São Jorge. Vamos conversar com o Padre Marcos e o assunto que a gente vai abordar são dois assuntos. A festa que acontece nesse final de semana, a programação, né, da Paróquia São Jorge pelos seus 90 anos. Mas antes de falarmos sobre os preparativos, como é que estão acontecendo, né, eu gostaria sim de abordar com o Padre Marcos a respeito, né, de um assunto que nos deixou bastante triste essa semana, né? O mundo todo está em luto, a Igreja também, com a perda, a morte, né, do Papa Francisco, que ocorreu na última terça-feira, dia 22, lá no Vaticano. E eu gostaria de ouvir assim, começando ouvindo já o Padre, a sua saudação, Padre, e falando, né, como é que você recebeu essa notícia, né, da morte do Papa Francisco, tão querido, tão, né, respeitado por toda a humanidade. Aí, saudação. Bom dia, Adriano. Bom dia também aos nossos ouvintes e internautas também que nos acompanham pelas redes. Realmente a igreja toda está bastante consternada, né, pela notícia. A gente ainda que sabíamos das suas limitações, né, e eu tive essa alegria de poder conviver 5 anos com o Papa em Roma, né, quando chegamos juntos, na verdade. Ele chegou em 2013, em março, e eu cheguei em agosto. E pela, convivência no sentido da gente poder participar das audiências, né, das bênçãos, dos momentos celebrativos. Tivemos um encontro com o Colégio Pio Brasileiro, pela passagem dos seus 80 anos do colégio, o colégio onde nós, padres brasileiros, residimos, né, em Roma. E a gente via sempre a sua capacidade de realmente ser uma pessoa muito carismática. Então, a igreja toda está muito triste, né, pela sua entrega, mas agradecida também, a igreja agradecida pelo todo o seu ministério que ele exerceu ao longo do seu papado, desses 12 anos de papado. Bom, o Papa Francisco, natural argentino, né, foi o primeiro Papa sul-americano, né, a assumir esse cargo. E existe a possibilidade, no seu modo de ver, na sua opinião, de ainda no futuro próximo, quem sabe, um novo Papa aqui da América do Sul assumir essa função? É muito difícil, no seu modo de ver, de acontecer novamente. Então, talvez essa seja a pergunta de milhões, né? De muitos gostariam de tê-la, mas como a igreja é conduzida pela ação do Espírito Santo, é isso que nós acreditamos, né? Desde o início foi assim. Jesus escolheu Pedro, sedimentou sobre ele, né, a igreja e disse: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e nenhum mal poderá abatê-la. E ele prometeu o advogado, o paráclito, o intercessor, né, que é o Espírito Santo. Então todos os candidatos, todos aqueles que hoje são cardeais que poderão votar, todos eles são, vamos assim dizer, passíveis de serem escolhidos como Papa. Porém, obviamente, nós sabemos que sempre nestas preparatórias que estão acontecendo já, né, vai sendo feito também aí uma contextualização de toda a igreja, né? Mas não é que cada cardeal tem o direito também de se pronunciar, de falar, de perceber, de ver, de ter a sua percepção. É interessante saber que os cardeais nem todos se conhecem, porque é nesta oportunidade que eles se reúnem, vamos assim dizer, todos os cardeais, né? Mas não que eles estão sempre reunidos, né? Claro, é que há um conhecimento, vamos assim dizer, a nível de saber que naquele país tem o cardeal tal, mas, e obviamente aqueles que ocupam funções curiais, né? Então eles, em tese, eles aparecem mais, mas não que isso seja vamos assim dizer, um requisito para dizer que ele será o próximo Papa ou não, como tivemos aí especulações no passado, na própria escolha de Francisco, né? Tinha outros, inclusive um brasileiro, né? Enfim, né? Então agora começa essas preparatórias, né? E delas
portanto, vai se perceber por onde que a igreja deverá andar. Por que não, né, vir um novo, e talvez até um brasileiro, mas não que isso seja algo determinante, né? Não misturando, claro, religião com política, longe disso, mas um processo semelhante, né? Pelo que eu analisei aí, tipo, se os cardeais indicam agora alguns nomes, esses nomes depois serão analisados e vai ser uma espécie de votação. Quem for o mais votado passa a ser o sucessor do Papa Francisco, é isso? Exatamente, ele tem que ter aprovação em 2 sessões, né? Como diz, em 50%, mais do que 50%, né? Né? E depois, assim, o filme que está muito em voga agora, que é o Conclave, né? Talvez eu mesmo fui assistir porque eu queria ver por onde é que o autor do filme circularia. E é ficção, não é daquela forma, de fato, né? Há um processo político porque você tem que escolher alguém, né? Mas não da forma como é apresentado, né, no filme, de forma alguma, né? Há uma vamos assim dizer, uma tranquilidade, uma serenidade nesse momento, porque é muito mais uma escolha a partir da oração, né? E de um perfil que a igreja também precisa para esse determinado momento, do que propriamente uma campanha política, né? Bem, padre, final de semana vai acontecer o sepultamento, né? No sábado. Sábado, né, do Papa Francisco. Tem um prazo já para se definir qual o tempo para saber já quem vai ser o novo Papa, ou não tem esse prazo, essa data? Então, você fala em torno de 15 a 20 dias, né? Depois começaria o conclave. Bom, começa o conclave, mas não tem prazo para terminar. Né? Já teve conclaves aí quase 3 anos, né? Dentro da história da igreja. Mas, claro, não é o caso de agora, né? Hoje nós temos uma serenidade muito grande nesse aspecto, né? E que, de fato, a igreja ela vai rezar primeiramente, por isso nós estamos aí nesse período não só de visitação na Basílica São Pedro, aqueles que têm essa possibilidade. Roma está lotada de peregrinos, não só pelo ano da fé, o jubileu, né? Peregrinos da Esperança, que já seria um motivo para estar totalmente cheia, mas agora está lotada. E os que vão realmente, de toda a Europa e que têm possibilidade, mesmo os de outros países, né, vão com esse senso de gratidão também pela pessoa de Francisco, né? Francisco, ele deu à igreja e visibilizou a igreja em alguns aspectos que precisavam ser jogados luzes nesses aspectos, né? Alguns até polêmicos, como muitas pessoas consideravam, mas que acreditamos muito pela assistência que ele tem do Espírito Santo, de uma forma muito simples, muito carismática, como eu já dizia, de uma forma muito tranquila, ele apresentou para que fosse refletido sobre esses temas também. Até tem uma questão assim que o Papa Francisco, né, ele defendia que a igreja deve ser mais aberta, mais acolhedora, né, ao povo, né, que nesse sentido você também tem essa mesma visão, né? Exato. E sabe que, Adriano, essa visão veio desse documento de Aparecida, que aconteceu aqui, em Aparecida do Norte, esta quinta conferência latino-americana e caribenha, né, não só da América Latina, mas do Caribe, quando ele, Cardeal Bergoglio, então, foi o responsável pelo texto conclusivo desta conferência. E de onde é que vem essa visão de uma igreja aberta? Igreja de portas abertas, uma igreja em saída, uma igreja onde que deveríamos ir ao encontro das pessoas feridas. Gosto da expressão dele, né, que está contemplado também depois na Evangelho Gaudium, que foi o primeiro documento que ele lançou, né? Vamos assim dizer, como que um grande projeto do seu papado, né? As linhas mestras do seu papado, quando ele dizia que a igreja tem que ser um hospital de campanha, né? Ou seja, no sentido de que ela tem que curar as feridas que se apresentam. Não pode ser uma alfândega,
onde que a pessoa chega e que a gente faz todo um, vamos assim dizer, uma entrevista para saber se ela pode ou não pode entrar. Não, primeiro é o acolhimento, né? E isso estava muito presente no encontro, novamente, né? Esse sentido de encontro com o Senhor, que dá um sentido. E ele conseguiu isso, pela pessoa dele, pelo carisma dele, pela forma de ser. Como eu já dizia antes, nós tivemos, o colégio teve essa oportunidade de fazermos uma visita, né, ao Vaticano em 21 de outubro de 2017. Nós éramos só do colégio mais de 100, entre padres, colaboradores, né, e professores também. E ele saudou um por um, né? Não só os padres, sim, também os colaboradores. E naquela manhã eram 4 audiências, numa manhã de sábado, né? Ou de sexta, não recordo. Então vejam só, essa capacidade dele dispensar um sorriso, porque isso é próprio, é nosso. Os italianos dizem que nós brasileiros somos tutti solari, somos alegres, né? E esta alegria ele levou, ele quebrou o protocolo. Certo. Os protocolos que existem, e obviamente por uma questão de segurança, não por uma questão que o Papa é antipático, não, ou porque ele não quer, não, é uma questão de segurança, assim, a nível de presidência também, e além disso ele é chefe de Estado. Então a segurança, ela tem esse papel de resguardar o que é a vida, seja do presidente, seja do Papa. Mas eles queria estar muito próximo, e vejam que quando ele reformula os ritos fúnebres dos papas, porque é dele essa nova configuração que existe hoje, próxima, né, da altura que as pessoas possam se aproximar dentro daquilo que é o mais próximo possível, como a gente faz quando vamos a um velório, né? A gente querer prestar uma homenagem à pessoa. Então, esta abertura, Adriano, não é só uma questão burocrata da igreja, não só uma questão de burocracia a nível de atendimento, ou apenas de igrejas abertas, mas quando ele falava que nós devemos ser abertos, ele está falando a nível de cristão. Certo. O cristão ser aberto, ser acolhedor, ser capaz de integrar as pessoas que muitas vezes a gente... humanamente podemos dizer que são pessoas pecadoras. Certeza. Né? Inclusive, também outro ponto que eu percebi assim, do Papa, que o desejo dele, né, era através da oração e da ação promover um mundo mais humano, mais fraterno, mais solitário, né? E de fato acho que ele conseguiu deixar esse legado para a humanidade, né, padre? Sim, e todos os documentos dele que foram lançados, não só a nível então da questão do planeta, da ecologia, mas a questão humana, a questão, como eu já falei, da própria questão das relações internas. Ele nunca teve medo de afrontar essas, porque ele queria que, de fato, a igreja se assemelhe o máximo possível do seu fundador, que é Jesus Cristo. E Jesus nunca teve medo de adentrar essas searas que na época, no seu tempo, foram também bastante controversas. O que vale é a pessoa do que é antes a lei. Então, por isso que Jesus, é evangelho isso, e o Papa Francisco, no exercício da sua missão, já como bispo e como padre, como bispo, como cardeal, e como Papa, ele potencializou isso de uma forma assim máxima, né? Dando um exemplo, por exemplo, de não se esconder também da sua fragilidade. A volta que ele dá na Piazza São Pedro, né, numa cadeira de roda, né, ele como Papa, não com as suas vestes clericais, né, ou papais, melhor dizendo, ele quer mostrar que o Papa é humano, mas assistido pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala da assistência do Espírito Santo, em termos de fé e moral, quando o Papa está no exercício da sua missão, ele não erra, né? E por isso, os documentos dele foram documentos que sempre nos fazem refletir de uma forma muito profunda, né?
Quantos anos ele ficou? Qual é o período do Papa Francisco como Papa? Porque antes tivemos o Bento, né? E o João Paulo, anterior a esse, foi um dos que mais tempo durou, um dos papados longos, né? Tanto que eu lembro de João Paulo II desde a minha infância até depois Bento assumir. Então, o Francisco ficou 12 anos. Por 12 anos. Ele foi, então, eleito no dia 13 de março de 2013. E o Papa Bento, ele se afastou por questões de doença. Por questão de saúde, ele renunciou, né, ao papado, e até a sua morte ele viveu ali nas proximidades, ali dentro de a sua residência, né, e enfim, dentro dos jardins do Vaticano também, e tiveram sempre uma boa relação. Né? Ao contrário daquilo que muitas vezes era publicado, não, de forma alguma não havia nenhuma interferência. Tive a oportunidade de participar de uma celebração na Piazza São Pedro, quando, não recordo do qual era, mas eu acho que foi o ano da fé, né? Quando Bento entra, né, de uma forma muito discreta para a celebração. Obviamente que foi aclamado, né, e reconhecido pelo seu trabalho também. É um dos maiores teólogos da América, da Igreja, Bento XVI. Tá certo. Padre, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, agora vamos falar um pouquinho, então, dos preparativos para a festa que acontece nesse final de semana, a festa tradicional da Paróquia São Jorge, aí, com os trabalhadores, enfim, vai ser domingo, né? Então eu gostaria de saber como é que está a venda dos cartões, o pessoal que deseja comprar o seu cartão antecipado, se vai haver também cartões de almoço na hora, no local, à venda ou não? Como é que vai funcionar? Então, Adriano, nós estamos aí, hoje será a segunda noite de preparação. Ontem tivemos a graça de ter o Padre Magnus Camargo, que é filho da terra aqui de Eucaliptos, né, do depósito, e ele veio nos falar. O tema deste ano não poderia ser outro, senão Peregrinos da Esperança, dentro desse ano jubilar. E hoje nós teremos então o Padre Flávio Royer, que foi pároco aqui por muitos anos, né? E ele que vem da paróquia de Tunas, e vai nos falar também, São Jorge nos auxilia a tornar concretos apelos em favor da esperança. E amanhã, encerrando essa programação, esse tríduo, e também em ação de graças pelo papado de Francisco, teremos o Padre Silvio Jorge Mazzarolo, a terceira noite, né? Fechando, portanto, com São Jorge, testemunho de fé e perseverança, para estarmos ancorados na esperança. Então, esse é o tríduo espiritual. No sábado nós não teremos missa para concentrar na missa da festa, que será no domingo, às 10 horas da manhã, em gratidão também aos 90 anos da nossa paróquia, São Jorge. Quantas pessoas trabalharam, recordávamos aqui os teus pais, teu irmão, que participavam do ECC, e também outras pessoas, né, que ainda são presença bastante atuante e ativa, que construíram esta paróquia de novo, né? E as comunidades todas serão convidadas. Então, nossas comunidades, nós temos aí 27 comunidades no interior e que estarão presentes. Cada noite do tríduo, então, temos os grupos de pastorais, serviços, né, e movimentos. E, obviamente, a parte social começa hoje. Então, hoje à noite nós teremos a primeira noite do bingo, a partir das 20 horas, conclui a missa, começa o bingo. E amanhã também teremos o bingo. Então, quinta e sexta, hoje e amanhã, o bingo. E no sábado já teremos galinhas assadas à noite, né, à tardinha ali, como é de costume. E no domingo, então, o tradicional churrasco e também as galinha assada e cucas e pães e saladas, e segue todo o dia. A programação também será animada pela banda Sedução Fatal. Às 5 horas esse ano nós teremos então algo inusitado, novo, que é o sorteio da nossa ação entre amigos. Que esse ano nós estamos sorteando uma moto como primeiro prêmio, um iPhone 15, segundo uma televisão 42 polegadas e também um lava-jato. Então a programação vai se estender até às 17 horas, depois conclui então os festejos. Nós teremos, obviamente que a gente pede que as pessoas se programem, venham retirar na secretaria ou entrem em contato, dentro do possível a gente vai ao encontro também, comprem a sua ficha de churrasco. O churrasco esse ano está sendo vendido a 110 e a galinha 75. Então, principalmente quem é da cidade,
né? Se programe antes, venha retirar aí a sua ficha, porque a gente quer acolher muito bem também aqueles nossos visitantes que vêm do interior, que virão só no dia da festa. E acredito que as nossas comunidades se farão presente, né? Imagina, 90 anos, eu brincava nas comunidades, é como a festa do nosso pai e nossa mãe de 90 anos, né? Certo. No caso aqui, nosso padroeiro, São Jorge, né? E queremos fazer aí uma bonita festa, né? Fizemos um apelo, ainda temos cartões da nossa ação entre amigos, e gostaríamos, né, que pudéssemos chegar aí ao nosso objetivo, que é a instalação da climatização em nossa igreja, né? Nós já instalamos uma usina solar e agora a gente quer instalar um moderno sistema de ar-condicionado, porque nossa igreja ela está situada numa região onde que pega sol de manhã e de tarde. Então no verão, esse verão foi bastante difícil, né? A gente quer dar uma... E esses equipamentos, você acredita que até durante esse ano seja instalado ainda? Nós queremos, se Deus quiser, nos próximos meses, aí a gente já quer instalar também. A usina já está instalada, certo, né? E agora, com a festa, a gente quer instalar também esse moderno sistema de climatização. Tá certo. Padre, foi um prazer poder conversar com o senhor, falar um pouco mais, principalmente, né, repercutindo um pouquinho a morte do Papa Francisco e também sobre a questão da programação da festa que já está acontecendo e que vai se estender, né, até o domingo agora. Um abraço e felicidades. Obrigado, Adriano. Obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam. Uma alegria poder, e estamos sempre à disposição. Eu gostaria de fazer novamente esse apelo. Venham, participam. Hoje teremos a segunda noite, amanhã a festa. Seja um momento bonito de ação de graças pelo trabalho do Papa Francisco em nossa igreja e também pelos 90 anos aqui da nossa paróquia São Jorge. Deus abençoe a todos. Muito bem, obrigado ao Padre Marcos, direto aqui da paróquia São Jorge. Para os amigos que estavam nos acompanhando pelas redes sociais, falou Adriano Villa.